Salve, salve galera, estamos de volta com quem tá na linha. E hoje nós estamos recebendo a ilustre Alexandra Gurgel, a Xanda. Xanda, é um prazer receber você aqui hoje. Eu tô assim, um novo fã do seu trabalho, admirando muito tudo que eu vi no seu Instagram, tudo que eu vi que você já desenvolve de trabalho. Conheci a Carol também, tô assim, encantado com o que vocês estão fazendo e representam. Dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bom? Olha, o prazer é meu, Jack. Fico feliz aí pelo convite, por estar aqui. E já tô sentindo energia muito boa, tô adorando, fico feliz, viu? Vamos trocar ideia, amigo, vambora. Maneiro, maneiro. Bom, logo de cara eu queria falar sobre o que eu vi que são os principais pontos ali no seu Insta, né? O trabalho que você vem desenvolvendo até agora. E até para, enfim, já apresentar para a galera toda qual que é o foco do teu trabalho, né? Então eu queria que você falasse assim, pelo menos desse uma introdução pra gente do que é gordofobia, pressão estética e body shaming. Então, nossa, nossa, que difícil, brincadeira, né? Não, cara, porque eu falo tanto disso, eu tenho que ter a dificuldade, a minha dificuldade é conseguir falar pouco, né? Falar pouco. Eu até fiz no meu segundo livro agora um glossário dessas coisas, podia ter separado aqui pra falar rapidinho. Mas, gordofobia, engraçado falar de gordofobia, porque gordofobia é uma coisa que até alguns anos atrás as pessoas não conheciam essa palavra. Se você procurar no Google Trends, jogar a palavra gordofobia, você vê um pico de busca sobre o assunto, que foi justamente relacionada quando eu sofri um ódio, né, enfim, lá atrás, de um humorista que não tem graça nenhuma, e eu acabei respondendo, explicando o que é a gordofobia. Gordofobia, o que é? Gordofobia é um preconceito contra pessoas gordas. É a marginalização de pessoas gordas na sociedade. Pode parecer uma loucura para muita gente que não conhece ou nunca ouviu falar, mas não é aquela coisa de... Muita gente que fala, então você tem medo de gente gorda, então fobia, medo. Mas é literalmente a sociedade excluindo as pessoas. E isso vai desde o afeto até o fato de caber nas coisas, sabe? De ter como ir e vir, sabe? Se a gente não tem como ir, se a gente não tem como vir, a gente não tem como fazer as coisas, né? Então, por exemplo, pessoas gordas não conseguem, por exemplo, pessoas gordas maiores, por exemplo, não conseguem uma maca do hospital. A mesma maca que tem para dar luz é a maca da bariátrica. Então, assim, a pessoa, mesmo que, né, para muita gente é considerada doente, não consegue se tratar também, porque não cabe na cadeira, não cabe nem na cadeira de rodas, que é para passar pelas portas, enfim. A sociedade, a estrutura da sociedade não está pronta para essas pessoas, entendeu? E não precisa ser gente muito grande, como muita gente fala, não tem um limite. Não, eu inclusive, todo ano, né, quando tem Enem, agora não é mais presencial, mas todo ano quando tem o Enem, muitos seguidores meus chegam e falam, Xanda, eu sou uma pessoa gorda, mas eu sou um pouquinho fora do padrão. Eu não sou uma pessoa gorda maior, né? Porque a gente tem essa nomenclatura, pessoa gorda maior e menor, ou seja, a pessoa que é maior é literalmente maior e ela tem menos acesso de quem é menor. Eu sou uma pessoa menor, eu tenho mais acesso, consigo ir numa loja no shopping e entrar em algumas roupas, por mais que tenha dificuldade. Pessoas maiores que eu não conseguem comprar lugar nenhum, não conseguem sentar na cadeira do avião, não conseguem sentar numa cadeira com braços, né? Então, é literalmente a estrutura te falando, aqui você não cabe, né? Então, mesmo se essas pessoas são consideradas doentes, como cuidar? Como tratar se não tem uma roupa para ir para academia? Se o próprio médico, e a gordofobia médica é uma outra realidade. O próprio médico, quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele fala pra gente é o quê? Você tem que emagrecer. Então, a gordofobia médica, inclusive, mata, né? Porque as pessoas, elas deixam de cuidar dos problemas delas e começam a ter que fazer dieta para emagrecer. E depois o médico vai fazer exame. Isso é uma realidade, isso não é uma invenção. A pressão estética, diferentemente, acho que você perguntou da pressão estética, né? A pressão estética, diferentemente da gordofobia, é uma pressão que todo mundo, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, falando de um país, né, em um mundo patriarcal e machista, sofrem para ser perfeita, é a perfeição compulsória, a obrigatoriedade em ser perfeita, né, em tudo, né, não só na aparência como no comportamento. Então, literalmente a bela, recatada e do lar, né, esse modelo de mulher, ele é um modelo que ele é perpetuado há muitos e muitos anos. E esse tal padrão de beleza que a gente já ouviu falar, né, várias vezes, padrão de beleza, ele é tão inatingível que ele não existe, né, mas essa ideia, é muito difícil derrubar uma ideia, né, porque ela é uma ideia. Então ela fica ali, como é que você vai derrubar uma ilusão? Então essa ilusão que foi criada, né? Exato.
Tipo, há muitos anos, desde a Revolução Industrial, por exemplo, quando as mulheres começaram a ter liberdade para começar a serem operárias, a começarem a ter o próprio dinheiro delas, né? Mal e porcamente ainda, não era uma coisa muito, né, aquém do que a gente tem hoje, pelo amor de Deus. Mas quando as mulheres começaram a ter o seu valor ali, no mesmo momento começa a surgir o padrão da dona de casa perfeita. Então tudo que foi acompanhando a história da evolução das mulheres e pelo direito das mulheres, sempre vinha alguma nova invenção. Por exemplo, a celulite é uma invenção. Sempre vinha uma nova insatisfação sendo criada e uma solução para essa insatisfação. Como a celulite, por exemplo, que é uma invenção, é uma doença mesmo. Lá na França, enfim, o médico lá falou celulite, e simplesmente lá inventaram um remédio para acabar com isso. Cara, é muito louco, porque é uma coisa irreal e você inventa uma solução para uma coisa irreal. É perfeito isso. Por isso que as pessoas vivem insatisfeitas. Então, a pressão estética é você viver insatisfeita com o seu corpo. Você sempre vai querer algo mais. Você sempre vai querer botar a boca igual a da famosa, ou você vai querer ter a cara igual a da Angelina Jolie, como era antes. Agora todo mundo quer ter a cara igual a da fulana de tal. E todo mundo tá com a mesma cara. Eu dei uma entrevista outro dia das pessoas falando do dente da Gabriela Pugliese, né? Que ela tirou a placeta, o negócio do dente dela, porque agora ela quer botar o dente antes. Ela tá falando que as coisas padrão não são tão bonitas mais. Então ela quer ser anti-padrão. Eu falo, caraca, então agora tá virando moda ao contrário? E justamente citando Gabriela Pugliese, quando a gente fala de body shaming, desculpa, eu tô falando pra caralho mesmo. Não, é isso mesmo. Por favor, por favor. Eu falo pra caramba. Você pode me contar, você falou aí. Eu tinha falado da pressão estética e do body shaming, né? Mas aí já dentro do que você estava comentando aqui, já me veio outra coisa na cabeça, né? Fala. Se existe esse molde que a gente está querendo colocar todo mundo aqui, então uma boa parte disso pode nascer de cirurgias plásticas que não sejam, assim, eu não sei se existe essa classificação, né? Mas assim, realmente necessárias e outras que sejam puramente estéticas, sabe? Enfim, deve ter algum tipo de separação aí no meio. Eu não sei se existe mesmo ou não. Mas qual que é a sua visão sobre a cirurgia plástica dentro desse ponto de vista aqui da pressão estética mesmo? Então, até para entrar no body shaming que eu não respondi, o body shaming é a vergonha do corpo alheio. Ou seja, é a ridicularização do corpo alheio. É quando a gente tá no salão de beleza, a gente tá em algum lugar, ou homens também fazem isso entre si, de ficar literalmente zombando, ridicularizando, diminuindo o outro pela sua imagem, pela sua aparência. Para falar de cirurgia plástica, tem um exemplo de uma influenciadora, eu não vou falar o nome dela, mas enfim, quem entender vai entender. Ela é uma influenciadora que ela operou o nariz dela, ela quis operar o nariz. Depois, ela mostrou, ela tem milhões de seguidores, ela mostrou a cirurgia do nariz. As pessoas começaram a praticar o quê? Body shaming, que é isso. Começaram a falar do nariz dela e falar assim, tá horrível, preferia antes, tem que operar de novo, lá. Ela foi lá e operou de novo. Ela fez uma segunda cirurgia. Essa cirurgia acabou que deu complicação no nariz dela, o nariz dela começou a abrir, ela teve que fazer uma outra cirurgia. Enfim, basicamente ela tá com a cara diferente desde a primeira cirurgia, ela tá com o nariz, entre aspas, né, deformado. Nunca mais vai ser o nariz que ela tinha antes. Tá com uma cicatriz, nunca mais vai ser aquele nariz. Até que ponto a gente está fazendo cirurgia plástica como uma mudança estética, como se fosse ali no salão cortar o cabelo. Por exemplo, a gente teve o caso da Liliane Amorim, né, que era uma influenciadora também, que ela foi fazer a LipoLED, né, que era uma cirurgia plástica, né, uma modalidade de lipo de alta definição, né, o LED é de alta definição, ou lipo HD, né, de high definition, que é uma coisa que tá televisão, né? A gente quer isso pra tela, né? A gente quer tela de alta definição. E agora a gente tá telificando, sei lá como é que fala isso, tá tornando o nosso corpo uma alta definição, porque a gente quer ficar igual, sei lá, o que todo mundo vê nas telas mesmo. E essa lipo, ela surgiu lá atrás, voltada para os homens. E o que aconteceu? Quando deu uma flexibilizada, né, bem entre aspas, na pandemia do ano passado, em agosto, as famosas começaram a fazer, celebridades, essa lipo, que é uma lipo que literalmente define a barriga e esculpe os gominhos da barriga. Uhum. E você consegue literalmente mover os gominhos, você tem que ficar mexendo neles, é uma coisa estranha. É super delicado. A Liliane Amorim, ela foi uma influenciadora das várias influenciadoras que fez a lipo, e ela acabou morrendo por conta da lipo, né? Porque ela teve o intestino dela perfurado. A Tainara Ogê, que é outra influenciadora, inclusive minha amiga, ela me deu uma entrevista, ela também foi parar no CTI por conta dessa lipo.
E ela, inclusive, pagou a lipo dela, né? Diferente de outras influenciadoras que fizeram permuta mesmo. Então a gente está vendo um mercado de influenciadoras e famosas que estão fazendo permuta, né? A troca, né? Eu vou fazer a lipo na sua clínica e eu vou divulgar para os meus seguidores. Então, olha tudo isso que se mostra, né? Nosso país é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. O Brasil é o líder, né? Sempre fica entre o primeiro e o segundo lugar ali disputando com os Estados Unidos e a gente é líder. Então, como pode a gente normalizar essas cirurgias, por exemplo, bioplastia, que é a prática de você injetar coisas estranhas no seu corpo, tipo hidrogel, PMMA, metacril, coisas que já aconteceram com a André Surak. Não sei se você lembra da história, você lembra da história, Jaque, da André Surak, que aconteceu com as pernas dela, com as nádegas dela. Coisas que não tem solução, sabe? Não tem como você fazer, você tem que arrancar um pedaço do seu corpo, sabe? Para você conseguir tirar As pessoas não estão pensando o quanto os corpos delas não são como se fosse um celular que a gente troca uma peça, sabe? Ou eu, por exemplo, tenho um silicone, vou ter que fazer o explante do silicone, que é uma outra modalidade também de cirurgia que surgiu, que é a retirada total do silicone, porque foi descoberto que existe uma doença do silicone. E várias mulheres estão com esses sintomas, inclusive eu tenho vários sintomas, que são sintomas de uma doença, bem entre aspas também, de novo, toda hora falando isso, parece uma véia, mas uma doença autoimune, sabe? Porque, na verdade, não é uma doença autoimune, porque o objeto que tá dentro do meu corpo não é o meu corpo que tá rejeitando, tá rejeitando um objeto, não é uma doença autoimune. Se eu tirar o objeto, eu vou parar de ter essa doença, se eu tirar essa coisa de mim. Então, quando a gente faz uma cirurgia, a gente não tem lá que assinar um monte de coisa e entender que daqui a alguns anos eu vou ter que fazer uma outra cirurgia. Os médicos não falaram pra gente que a gente ia ter que ter 1 milhão de questões e poderia ter sequelas, né? Então, tem que pensar em tudo isso. É uma parada muito psicológica, né? Porque se a pessoa também se propôs a fazer uma cirurgia assim, ela deve estar insegura com alguma coisa, não deve estar se aceitando de alguma forma e tal. E existem outros caminhos também para ajudar nessa aceitação, né? Poderia ser alguma coisa mais leve, levado de uma maneira mais saudável, né? Enfim, tem muita mulher, e eu conheço algumas na minha convivência pessoal, e é por isso que eu tô citando aqui, que colocaram silicone, né? Realmente se sentir melhor. E, enfim, até aí eu acho que tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu não sabia que tinha essa doença relacionada com isso. Eu, inclusive, vou mandar uma mensagem para ela assim que a gente acabar aqui o nosso papo, porque é uma coisa, assim, super preocupante, sabe? E, enfim, nada como você se cuidar de verdade, né? E poxa, se para resolver o problema é só tirar o corpo estranho, poxa, deve ter outra forma da gente se sentir. Mas infelizmente... Mas não é assim, né? Porque se liga, por exemplo, eu sabia quando eu botei o silicone que eu teria que fazer uma cirurgia novamente até 10 anos depois para trocar o silicone, colocar outro, né? E tem muita gente que, inclusive, coloca silicone querendo empinar o peito, né? Que é a maior falácia. Nada que vai fazer uma força contra a gravidade vai empinar. No primeiro momento, inchado, o peito fica lá em cima. Depois aquilo vai caindo, é normal. O nome disso é gravidade. E no primeiro momento, por mais que eu queira tirar o silicone e tal, no primeiro momento eu também coloquei quando eu fiz o silicone, fiz a lipo, fiz uma lipoescultura também, eu queria ficar perfeita, queria ficar bonita, também era para autoestima, mas era com outro foco, era no foco de mudar do dia para noite, sabe? Bem aqueles extreme makeovers, tá? Mudar do dia pra noite, acordar linda, perfeita e minha vida tá resolvida. Só que é aí que tá. E é esse o ponto que eu sempre bato quando eu dou entrevista, quando eu falo sobre isso. E vou continuar batendo, porque você falou de saúde mental e é sobre isso. Quando a gente vai fazer, por exemplo, pessoas gordas que tem recomendação de fazer bariátrica, o certo, e é o que se segue, né, pelo certo, é você fazer todo um tratamento terapêutico. Porque você vai mudar o seu corpo. Mesmo que você emagreça, e você vai emagrecer, você vai ter pele sobrando, você vai ter que fazer cirurgia de pele, você vai ter que passar por todo o processo da sua imagem mudar. Por mais que você queira emagrecer, e por mais que seja uma coisa que você goste depois, o seu corpo vai mudar e a sua imagem vai mudar. Aconteceu isso comigo. Depois da minha lipo, lá em 2013, quando eu fiz, 2012, nunca lembro, 2012, quando eu fiz, 2012. Eu fiquei perfeita do dia pra noite. Eu fiquei uma Kardashian. Fiquei linda. Fiquei com o meu corpo esculturado. Até a pepeca eu limpei tudo. Limpei tudo. Fiquei linda, perfeita. Só que a minha cabeça era a mesma. Tava tudo igual na minha cabeça.
Então, por que não tem um processo terapêutico também pra gente fazer uma cirurgia plástica? Eu não passei por isso. Meu corpo foi mudando, e por mais que eu achasse bonito, a minha cabeça não estava pronta para lidar com aquilo tudo. Não foi legal. A minha cabeça... Eu já tinha disforia de imagem. A gente não corrige, a gente não trata disforia de imagem mudando a nossa imagem. Isso é muito importante. As pessoas não conseguem entender isso. A gente tem distúrbio de imagem com tudo isso. A cultura da magreza, a cultura da dieta, que é literalmente a gente vê desde pequena, eu tenho 32 anos, né? A gente vê desde pequena aí, nos desenhos, nas novelas, sempre os mesmos corpos, na publicidade, no entretenimento em geral, sendo enaltecidos. Uhum. Hoje eu acabei de fazer um conteúdo agora. Hoje eu acabei de fazer um conteúdo da Victoria's Secret, acabou com as Angels. Depois de 26 anos de Angels da Victoria's Secret, não tem mais Angels. Agora tem um time de diversidade. Isso é um marco. Então, assim, quando eu comecei para fazer 6 anos, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sempre quis ser uma Angel, eu sempre quis ser a Candice Swanepoel, a Gisele Bündchen, a Kendall Jenner, sei lá, com a barriga negativa. Isso acabar é um marco, então significa que a gente está caminhando. Talvez a minha infância não seja mais como a infância de pessoas, né? Geração alfa que está vindo aí, sabe? Que estão agora vendo pessoas como eu por aí, sabe? Aparecendo também várias pessoas, né? Diversas. Isso está acontecendo. Então, é o que eu sinto que vai mudar, sabe? É o que eu sinto que vai fazer com que... Você falou, né? Será que isso vai mudar de alguma forma? Tipo, cirurgia plástica? Será que as pessoas... Será que não é na autoestima? As pessoas estão começando cada vez mais a entender que, beleza, eu posso fazer cirurgia plástica, eu sempre pude. Mas será que fazer a cirurgia plástica é a solução dos meus problemas? Será que uma cintura fina, uma barriga de alta definição vai salvar o mundo, entendeu? É sobre isso. Vai fazer eu me relacionar melhor com as pessoas que estão à minha volta também, né? Tudo isso, Exato. Né? Inclusive, eu vou abrir um parênteses rápido aqui. Eu demorei muito para me entregar aos poderes da terapia, mas, pô, assim, é o dinheiro mais bem investido que eu tenho, é o dinheiro na terapia, né? Assim, me faz muito bem. E, pô, eu sinto que eu tô tirando pesos de mim a cada sessão que eu tenho, né, semanalmente, contando alguma coisa, compartilhando como foi a semana, ou coisas que já passaram e tal. Enfim, dinheiro muito bem investido na nossa cabeça, a gente se sentir bem, a gente conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas, se aceitar, entender os nossos gatilhos e tal. Uhum. Pô, é muito isso, né? Bom, e aí, olhando assim, todo o seu conteúdo lá, eu parei numa frase que eu achei muito legal, muito legal. Abro aspas para você. Ser oprimida não é natural, mas parece que ser mulher na sociedade é aprender a se odiar. É bem isso então que a gente estava falando, né? Assim, quase que uma doutrina para você se sentir mal do jeito que você veio, que na verdade é natural e perfeito, né? Exato. Eu tô tentando procurar aqui, eu devia ter mão aqui, né? Fácil. Mas o título do meu livro, devia estar aqui. O título do meu livro é Pare de se odiar, não é Pare de se odiar à toa, né? Tanto que o primeiro capítulo é como eu descobri que eu me odiava. Né? Então, assim, eu entender como eu entendi que a gente foi ensinada a odiar quem a gente é, a odiar a nossa imagem, a odiar a gente. Porque quando a gente se odeia, a gente faz a indústria do emagrecimento, da dieta, do emergencial, né? Do corpo perfeito a todo custo, não importa o quê, dessa indústria maquiavélica, né? Em que os fins justificam os meios, a gente faz a indústria gerar. Né? Muitas mulheres reclamam, por exemplo, não sei se você já ouviu falar ou se já aconteceu com você, do efeito sanfona. Que é aquela coisa, eu vivo engordando e emagrecendo, engorda e emagrece. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Por que engorda e emagrece? Porque vive de dieta. E por que vive de dieta? Porque tem que fazer dieta. Porque o certo é fazer dieta. Porque uma mulher que não faz dieta é uma mulher que não é controlada, é uma mulher que não quer ser bonita. Por que você não quer fazer dieta? É como uma pessoa gorda que não faz dieta. Exato. Uma pessoa gorda que não faz dieta é um absurdo. Como assim? Eu não posso sugerir uma dieta para uma pessoa gorda? Como assim? Entendeu? Então, são algumas educações que a gente faz até hoje, né, na internet, e vai continuar fazendo, né? Porque é difícil tirar essa coisa social, né? Tá entranhada na cultura da sociedade. Muitos estereótipos relacionados a pessoas gordas e fora do padrão em geral, né? Porque, na verdade, se você, por exemplo, Jack, se engordar 2 quilos, provavelmente você vai falar que você tá gordo, né? Tem difícil, também, né? Porque você tem o seu padrão, também, né, de gordo. Exatamente. Então todo mundo meio que se acha gordo. Entendeu? Deu até uma bugada aqui agora, porque é exatamente isso. Tipo... E aí é foda. Porque como é que a gente vai falar de
de pessoa gorda social e pessoa gorda individual, porque todo mundo se acha gordo de alguma forma, né? Se você engorda 2 quilos, você automaticamente se sente gordo. Eu, por exemplo, tenho 100 quilos. Se eu emagrecer 10 quilos, eu não sou magra, eu continuo sendo gorda. Porque quando a gente emagrece, a gente nunca tá magro, mas quando a gente engorda, a gente automaticamente tá gordo. A gente vira gordo. Entende? Então, é porque a gente se sente feio, a gente tá deformado, né? Bem entre aspas, essa coisa de eu não tenho mais aquela forma. É claro que a gente vai se sentir insatisfeito se a gente não tá numa forma que a gente sempre esteve, sempre foi entre o nosso normal, né? Eu, por exemplo, diferentemente do efeito sanfona que eu sempre vivi, o efeito sanfona, ele basicamente ele é a exemplificação maior do que é a eterna insatisfação. Porque a gente vive fazendo dieta, aí faz dieta. Não consegue seguir a dieta em algum momento. Fura a dieta. Aí começa a furar. E tem, às vezes, episódios de compulsão alimentar, né? Quem faz dieta, é muito comum desenvolver compulsão alimentar, né? Eu, por exemplo, tinha compulsão alimentar, aquela coisa de comer muito, comer. Aquela coisa de comer coisa gelada na geladeira, sabe? Comer de qualquer jeito, tava morrendo. Aquela coisa de comer até ficar cheia. Porque eu ficava sempre passando fome. Quando eu parei de fazer dieta, tem 5 anos e meio, foi quando eu comecei minhas redes sociais, tudo, eu descobri que eu nunca fui uma pessoa compulsiva. E o que me deixava compulsiva era a dieta. Isso é um dado, isso é um fato real. Então, quanto mais a gente se priva, mais a gente quer. É óbvio, o nosso corpo está sempre privado, está sempre necessitado de nutriente, literalmente. Não é de você comer. E outra coisa que é gordofóbica, né? Gordice, né? Como se só pessoas gordas comessem coisas calóricas ou gostosas, né? Enfim. Porque parece que tudo que é gostoso tem que ser calórico. Porque não é saudáveis gostoso, ou coisas exato. do tipo, né? O que é ruim, né? Porque ao mesmo tempo afasta a gente de comidas que são consideradas saudáveis, mas como estão sempre na dieta, a gente não come. Por exemplo, eu fui comer pepino anos depois de parar de fazer dieta e eu amei pepino. Eu falei, meu Deus, pepino é uma delícia. Só que eu comia tanto pepino pra fazer dieta que eu odiava pepino. Sabe? A gente fica tanto tempo comendo aquela coisa só porque é bom, é porque é saudável, porque emagrece, porque tem uma caloria. A gente não consegue se conectar com a comida, a gente moraliza a comida. Prazer, né? Porque... de prazer. Exato. Porque se tem prazer, automaticamente você tá errada. Exatamente isso. Você tira o gatilho que faria você voltar àquilo, né? Aquela coisa do meio que da educação positiva, assim, sabe? Pô, deu certo, deixa eu reforçar esse comportamento aqui que foi bacana, né? Só que não teve a resposta de prazer. Você engoliu o negócio ali e fez sofrer disso aqui. E dá pra ter um equilíbrio aí no meio, né? Dá pra ser saudável e ainda assim ser gostoso. Dá pra comer doce sem precisar comer todo dia. Ou então, cara, se eu tô afim de comer todo dia, ou como eu tô lidando com essa dieta aqui, equilibrando com outras coisas também, pô, deixa eu tocar do jeito que eu achar mais gostoso também, né? Fica também, parece que tem essa coisa do, pô, você precisa ser 100% saudável e tal, e se você não fizer tudo dentro do saudável e, né, e perfeito e moderno e tal, você tá completamente errado. É porque tem essa imagem, né? É porque criaram uma imagem pro que é saudável. E se você não tem essa imagem, você nunca tá saudável, nunca. E o que isso faz? Eu falei de gordofobia médica. Isso faz com que pessoas gordas tenham medo de ir ao médico, porque elas vão ser destratadas. Isso é uma realidade, gente. Isso faz com que pessoas magras não vão ao médico, porque elas acham que estão saudáveis por serem magras. Isso é uma realidade, entendeu? Eu não tô falando que a gente tem que engordar para ser saudável, que a gente tem que emagrecer para ser saudável. Só que não tem como ser saudável sem ter que seguir o padrão. Por exemplo, beleza, um médico, vamos pensar na abordagem. O que muda tudo para mim é a abordagem. Se eu vou no médico, o médico chega para mim e fala assim, Alexandra, você tá com gordura no fígado, você precisa emagrecer. Beleza, se eu fizer uma dieta, que eu não vou me alimentar, ele vai falar que eu preciso emagrecer. Eu posso tomar remédio, eu posso me exercitar que nem uma maluca, posso vomitar, né, ter transtorno alimentar, posso fazer de tudo. Se eu emagreci, tá valendo. O que é isso? É a indústria do emagrecimento maquiavélico. Os fins justificam os meios, não importa, tem que ser magra, tem que emagrecer. Se for o mesmo médico que chega assim, Alexandre, olha só, tu tá com uma esteatose, sei lá como é que é o nome disso, esqueci o nome da doença. Eu não tenho isso não, tá? Eu peguei esse exemplo aqui agora. Tá com uma doença no fígado. Olha só, o que é ideal pra você? Cara, começa a pensar na sua alimentação, inclui mais fibra, carboidrato, proteína, tenta dar uma equilibrada nos nutrientes que você tá comendo.
Pô, pratique exercício físico, pensa na sua saúde mental, que aos poucos você vai diminuindo 10% do seu peso, tá o ideal já, que você já consegue tirar. Não tá entendendo? E aí o foco não tá, emagrece, dane-se. Porque aí, foi o que você falou ali atrás, do prazer. A gente não tem prazer em nada, então a gente não tem prazer em comer bem, a gente não tem prazer em se exercitar, a gente não tem prazer em tratar da nossa saúde mental, emocional, porque a gente tem que ser daquele jeito. Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo de emagrecimento ou de mudança de corpo pensando em corpo livre, é justamente anti-maquiavélico. Os meios justificam os fins. Por exemplo, eu, 5 anos sem dieta. Meu primeiro mês, 4 ou 5 meses sem dieta, eu engordei 15 quilos. Eu falei, caraca, eu vou ser uma gorda maior. E por mais que eu seja militante sobre o assunto e tal, ativista, individualmente é muito estranho você engordar. Muito, né? Ainda mais que eu fui ficando cada vez maior. Eu nunca tive aquele peso. Eu fui até 120 quilos, na real. E eu falei, caraca, eu sou muito grande e tal, não sei o quê, caralho. E depois eu fiquei um tempo sem engordar, sem emagrecer. Eu fiquei um tempo sem aquele efeito, o efeito sanfona nunca mais aconteceu. Falei, que estranho. Até que eu comecei a emagrecer. Lentamente, num processo de anos. E hoje eu tô com 99, 100 quilos. Então eu tô indo pra 99, sabe? Então eu tô baixando. Quando eu comecei a parar de fazer dieta, eu comecei a baixar o meu peso. Eu comecei a me exercitar de novo, eu comecei a me conectar com a comida de novo. Então o meu corpo tá mudando e é como se ele quisesse ser do tamanho que ele tá querendo ser, tá ligado? Porque é como se todas as dietas e toda a gordofobia que eu sofri e tudo que eu fiz mutilando o meu corpo mesmo em busca de uma perfeição, parece que tudo isso acabou deformando de fato o meu corpo. Tirando a naturalidade dele, tirando o tamanho que era pra ele ser. Então agora ele tá descobrindo, agora eu tô me descobrindo atleta. Sabe, eu sempre fui atleta, né, na infância, mas agora eu tô correndo, agora eu tô fazendo crossfit, e eu sou forte pra caramba, e isso é incrível. E eu sinto prazer nisso, sabe? E as pessoas não conseguem viver esse prazer. É isso que eu quero levar, o prazer de você se exercitar, o prazer de você comer bem, e você entender que a comida, você pode comer uma pizza hoje, e tipo, não é sobre a quantidade, é sobre a quantidade, é sobre a frequência, é sobre o contexto. Não é sobre você se alimentar vorazmente, sabe? Não é incentivar. Muita gente fala desse meu papo, né? Que a gente romantiza a obesidade. Não é sobre isso. É sobre justamente a liberdade, mas a gente não tá acostumado com a liberdade. Consciente, né? Uma liberdade consciente mesmo sobre a parada. Mas sabe o que me veio mais forte aqui agora? Enquanto você tava falando assim, eu pensei, cara, é uma mensagem muito importante, cara. Muito, muito, muito importante, assim, tipo, eu já tava com uma expectativa grande, né, pra nossa conversa, mas assim, isso se aplica a muita coisa, sabe? Esse se sentir bem, esse se aceitar, conseguir levar a vida de uma maneira mais saudável, de uma maneira geral, sabe? Tipo, uma pressão muito grande pra ter uma vida saudável pensando na parte física e nada na parte mental, né? Arrebentando a parte mental por conta desse padrão, dessa pressão, né? E, pô, se a gente colocar essa mesma pressão em outros aspectos aqui, a gente vai ver que é porrada de todo lado, é porrada de tudo quanto é jeito, sabe? Eu até queria pedir licença para vocês, só pra gente passar por um outro assunto aqui também que eu tinha deixado separado pra gente falar, porque eu vejo que assim, é basicamente na mesma linha, assim, sabe? Quando você sente que alguma liberdade sua foi violada, ou que você foi desrespeitado e etc., você acaba ficando, né, enfim, chateado com aquilo, pensativo com relação àquilo. Então tudo que a gente falou agora serve para exemplificar isso. E eu queria falar um pouco agora do contexto LGBT também, né? Porque eu consigo me relacionar com isso pensando todas as vezes que o fato de ser negro ou filho de negros me colocou para trás em alguma coisa, me fez ser olhado de uma maneira estranha, com uma maneira com a qual eu não gostei de ser tratado ou olhado, etc, né? E pô, por nada, pelo jeito que eu sou, sabe? Então eu consigo super me relacionar com o que a gente falou ali antes. Eu sou um homem hétero, então eu não tenho aqui um lugar de fala para falar sobre esse assunto, mas eu procuro o tanto que eu posso mostrar que essas diferenças de tratamento estão muito erradas, justamente por sentir um pouquinho desse tipo de coisa também comigo, né? E queria que as coisas fossem assim, mais iguais, entendeu? Cada um com seu jeito, ou com sua escolha, ou do jeito que nasceu e etc. Ninguém tem nada a ver com isso.
sabe? E de novo, mais pressão na cabeça da gente, mais coisa que vem pesando em cima da gente, né? Então, como eu já tinha visto de novo lá no seu conteúdo, uma parte importante falando sobre isso, queria que você falasse assim um pouquinho como é que você se descobriu lésbica. Então, Jack, eu, assim como você, me considerava hétero, Kel. Até a Caroline, minha esposa, que trabalha na linha canábica da Bar, meu amor, ela que me deu a carteirinha de sapatão. Mas, assim como você, eu me considerava hétero antes. E o que linka muito, inclusive, no papo que a gente estava falando de corpo, até falando de uma coisa teórica antes para chegar numa coisa que eu fui entendendo, é a heterossexualidade compulsória, né? Você vê que quando eu falei de perfeição compulsória, as duas coisas, né? A obrigação. Então, a obrigação em ser hétero. Quando a gente nasce, né? Eu sou uma menina, você é um menino, né? A expectativa que os nossos pais tinham sobre nós era o quê? Que você, como um menino, você ia ser o provedor, ia ser o cara que ia ser, né, o homem da casa, ia ter a sua mulher, os seus filhos e tal, brincar de carrinho. Eu, como menina, sou a princesa, casa virgem, etc e tal, tem que conquistar um homem como você, maravilhoso, e a gente vai ser um casal lindo, maravilhoso. Mas para eu poder conquistar você tem que me achar bonita. Por isso que a pauta da beleza tá muito... É até difícil saber o que vem e o que não vem, sabe? Porque tudo tão conectado, machismo, capitalismo também, tudo conectado, né? Então, até a beleza tá dentro dessa questão da heterossexualidade compulsória, porque eu automaticamente me arrumo para que você me ache bonita, para que você se interesse por mim. E vice-versa também, só que você tem várias de mim. Você pode experimentar várias princesas, até escolher a sua princesa. Eu fico esperando o príncipe me escolher. E fico esperando ele. Eu tenho que sorrir, tenho que ser linda, tenho que fechar a perna, tenho que esperar o príncipe escolher. Eu fiquei esperando o príncipe muito tempo, né? E acreditei nesse conto de fadas durante muito tempo. Que é o que contam pra gente, assim como contam imageticamente com uma imagem perfeita, né? Ilustrando tudo isso. Essa vida hétero perfeita, né? Que você tem, por exemplo, quando a gente vê desenhos, filmes, novelas que acabam com casamento, aquilo ali é o começo de uma história de amor. É o começo. A gente tá vendo só o flerte, só tudo. A gente tá vendo o começo de uma história, né? Eu que me casei com a Carol, falei, a gente foi enganada. A infância inteira, porque só agora a gente tá vendo que casamento... Por isso que ninguém quer ver filme de drama, ninguém quer ver série de drama, porque drama é a vida real. Entendeu? Então a heterossexualidade compulsória, ela tira da gente a possibilidade de fluidez no espectro tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero também. Né? Porque a gente é obrigado a seguir uma norma. Né? Para eu ser mulher, eu não tenho só uma aparência, eu tenho um comportamento. E tem todo um controle, não é, um patriarcado em cima disso, né? Que olha para minha imagem, que olha para as minhas atitudes, que olha para o meu casamento. Porque a heterossexualidade, ela é benéfica para o capitalismo, porque o casamento é benéfico, porque toda a indústria, a estrutura do casamento, né, isso ainda linkado ainda com né, o Brasil 86% cristão, enfim, toda essa máquina girando, a gente sabe, né? Funciona. Né? Tem que assistir Zeitgeist, enfim, teoria da conspiração. Mas é a verdadeira, né? Onde vem tudo isso. Então, a gente, enfim, não é difícil a gente entender porque que a gente também não consegue aceitar a nossa sexualidade, não é nem aceitar, é descobrir. Eu fui me descobrir com 29 anos, sempre fui aliada, sempre falava, até a Pablo Vittar uma vez participei de uma ação com ela, falei, Pablo, olha só te falar que eu sou hétero. Ela, o quê, mano? Como assim, mano? Você é hétero? Eu falei, sou, enfim. E aí, logo depois conheci a Carol, e a Pablo conhecia a Carol. Falei, tô com a Carol agora. Ela falou, sempre soube. Todo mundo sempre soube, menos eu. Que firmeza. E quando eu conheci a Carol, foi tudo isso, assim. Tipo, eu que dei em cima dela, eu que fui. Não dá pra explicar, foi uma coisa que aconteceu. E você falou da terapia, eu também sou a maior defensora da terapia, que foi o que, na época, eu tava fazendo e questionando a minha sexualidade mesmo. E foi o momento que a Carol apareceu, tudo aconteceu. E pra mim foi muito difícil, porque eu sempre me via como aliada, mas eu me vi lesbofóbica, tá ligado? Eu saí com a Carol na rua a primeira vez, eu não falei isso pra ela na época, né? Hoje eu falo abertamente, até porque eu acho que é legal a gente falar. Eu abracei ela, assim, sabe? Depois que a gente foi no cinema, e eu senti vergonha de estar com ela. Eu já era conhecida, as pessoas me reconheceram, eu falei, caraca, eu tô com uma mulher. Porque tudo que eu imaginava do meu lado era um cara maior do que eu tenho 1,75 m, né? Então tudo que falaram pra mim é que você tem um cara maior do que você, mais homem do que você, essas coisas. E a Carol é 15 centímetros menor que eu, entendeu? Tudo o contrário do que eu imaginei. É uma menina, né? Então, assim, tudo o contrário. E eu assim, caraca, que estranho, sabe? E foi muito legal, foi um processo muito intenso, muito difícil. Quando eu compartilhei na internet, as pessoas falaram que era marketing. Quem se assume
sapatão, em pleno governo Bolsonaro, falando que, né, marketing, enfim, botando um alvo nas costas. E foi assim que eu entendi, que eu sempre fui aliada, mas tem uma música da Lady Gaga, que ela até ganhou o Oscar, que acho que é Till It Happens to You, né? Que até que aconteça com você, você não sabe o que é, tá ligado? Quando a gente morava em São Paulo, eu e a Carol, a gente andou de mão dadas pela primeira vez na Roosevelt, e foi na época das eleições do Bolsonaro, né? E foi no primeiro turno. E aí, cara, lá na Roosevelt, a gente saindo assim, indo pra casa, morava ali perto, 3 caras no bar fizeram arminha com a mão e falaram: quando ele ganhar, a gente vai matar vocês, patão, não sei o quê. Com uma voz horrível, assim. E eu, pela primeira vez, entendi o que é ter um alvo nas costas, por mais que eu tenha milhões de privilégios na minha vida, pelo amor de Deus. Ressaltando aqui. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, caraca, eu posso morrer se eles tivessem arma, sei lá, bêbados. Eu falei, caraca, isso pode acontecer, tá ligado? Então é isso, assim. Só quando eu me entendi LGBT foi quando eu tive medo, que é uma coisa horrível, né? E ao mesmo tempo orgulho mesmo, sabe? Hoje eu tenho muito orgulho. Eu fiquei muito tempo silenciada, muito tempo com medo de falar, porque as pessoas na internet também não entendiam. Eu sempre fui hétero, de repente, sapatão. Então, assim, fiquei muito tempo sem coragem de falar sobre isso, só vivendo mesmo, porque eu falei, cara, eu tenho que estudar, né? Mas depois eu falei, não vou estudar, eu não tenho que ser CDF de tudo, sabe? Tem que viver, sabe? Tem que entender empiricamente o que é isso na minha vida. E eu conectei justamente essa pauta da heterossexualidade compulsória desde o começo. Eu falei, caraca, talvez isso que me impediu de me aceitar, inclusive. De aceitar a minha imagem. Talvez se eu me descobrisse lésbica desde sempre, talvez eu já me aceitasse, sabe? Vai saber. Caraca. Não dá pra saber o ovo e a galinha. E aí, na mesma época das eleições, muda tudo, muda tudo. Você olha pra sua história inteira e você fala, caramba, eu sempre fui lésbica. O meu irmão se descobriu gay na mesma época que eu, um mês antes de mim. Né? Ele tinha 16 anos na época, ele tem 19 hoje. Então, assim, tudo uma loucura, assim, tipo, meus pais bolsonaristas na época, não mais hoje, ganharam 2 filhos LGBTs no meio das eleições do Bolsonaro. E hoje eu tenho muito orgulho, sempre tive, mas assim, hoje, eu vivi a primeira parada LGBT, foi incrível, sabe? Eu tive essa sorte, né, antes da pandemia, que foi em 2019, então assim, foi incrível eu entender o que é aquela loucura de todo mundo vibrando e, sabe, e, tipo, a gente tendo orgulho mesmo, sabe? Sem medo, mesmo com medo, mas tendo orgulho. Então eu cada vez fui me aceitando mais, inclusive, sabe? A descoberta da minha sexualidade fez eu me amar mais. E entender que a gente pode ser fluido, sabe? E eu me descobri lésbica, assim, sabe? Eu posso até beijar um cara ou outro, sabe? Se eu quisesse beijar. Mas eu me descobri lésbica, e é uma identidade mesmo, assim, sabe? E é uma coisa que as pessoas não aceitavam. Ah, como é que você não pode ser bi? Porque você sempre namorou homem. Eu falei, gente, é uma descoberta, entendeu? Então eu fico muito feliz de hoje, por exemplo. E você vê como é que é a invisibilidade lésbica, né? Assim que eu me lancei, né? Me lancei no Vale também. Ao mesmo tempo que teve ódio, teve também muitas marcas em cima de mim, né? Porque sapatão, gorda, corpo livre, lá, feminista. E ao mesmo tempo, eu comecei a entrar em lista de LGBTs mais influentes e virando expoente na pauta, que eu não falava nada ainda, cara. Eu não sabia nada. Tipo assim, era só minha vivência, sempre foi. Agora é minha vivência também, sabe? Tudo é minha vivência, sabe? É muito poderoso. Então, eu falei, caramba, é poderosa porque é real e é vivida. Mas ao mesmo tempo, é muito louco, porque você vê que a invisibilidade, não tem tanta gente. Assim que eu entrei, já começaram a me botar em lista de... Eu entrei agora no livro, 50 LGBTs mais incríveis do Brasil. Eu acho incrível, eu não quero ser contra a minha pessoa. Você entende? Não tem tanta gente. É muito louco. Não tem. Bom, você tá abrindo caminho pros próximos expoentes que vão aparecer aí também. Isso é muito bacana. Mas eu também, tenho certeza que você tem outras pessoas que talvez não tenham a visibilidade. Desculpa te cortar. Tô falando aberto. Que isso, eu acho que é isso mesmo. Eu quero escutar você, esse é o grande ponto aqui. Eu acho que tudo que você colocou de experiência pessoal, assim, foi demais mesmo, porque, de novo, eu consigo me relacionar com muita coisa, sabe? Tão pressionando aqui, enfim, tolhindo alguma coisa de um outro lado e tal. E coisas que no fim das contas vão pressionando a gente, vão fazendo a gente se sentir cada vez pior com a forma como a gente se enxerga, como a gente se aceita e etc, né? Enfim, queria só aprofundar mais um pouquinho nisso, né? Teve, na verdade, 2 publicações lá que me chamaram muita atenção, que eu achei muito bacana. Uma na forma de vídeo e a outra uma sequência de posts, né? Comentando quem é o homem da relação, né?
numa relação com duas mulheres. E eu falei, cara, isso é genial. E é meio que didático, assim, a forma como você colocou ali. E eu achei muito legal, né? Tipo, o carrosselzinho assim. Pô, enfim, eu não vou nem falar, eu vou deixar pra você, mas comenta um pouquinho dessa parte do quem é o homem da relação. Não, porque, tipo assim, é muito engraçado também, né? Eu sempre namorei homens antes da Carol, né? Nem que eu namorei tanto. Então, quando eu comecei a namorar com a Carol e tal, até dentro da família, as pessoas perguntavam, né? E pro meu irmão também, né? Que ele é gay, né? No caso dele, perguntavam quem era a mulher da relação. E pra mim, quem é o homem da relação? E aí que você vê que quando a gente tá falando de heterossexualidade compulsória, a cultura hétero faz com que sempre tenha que ter a figura do homem e da mulher. Como se fosse a figura do homem a ativa e a figura da mulher a passiva. Ou a figura mais masculina e a mais feminina, né? Então a Carol, que usa boné e, bem entre aspas, roupas masculinas, roupas de homem, né? Porque roupa não tem gênero, automaticamente ela vira o homem da relação. E eu sou a mulher porque eu uso brinco, eu sou mais feminina, sei lá, uso maquiagem. E isso é uma falácia, né? Assim como para qualquer outra, né, forma de relacionamento, a gente não tem que colocar alguém que não falta ninguém, né? Não falta nada. Assim como não falta um pau, literalmente, enfim, eu vou falar isso, né? Não falta pau, não falta nada, gente. Não tem que faltar nada. Não é nada anti-anatômico. As pessoas não sabem, eu acho, como é que mulheres transam, né? Porque os homens gays são até mais aceitos nesse sentido, porque, enfim, né? É homem, no final das contas, não tem que lembrar disso. Mas as mulheres parece que falta o objeto fálico ali, então existe a necessidade de ter um homem no meio, né? Tanto que as lésbicas que são aceitas, né, fetichizadas, são as lésbicas padrão, né? Há de se lembrar disso, falar disso. E principalmente porque tem aquela coisa das duas mulheres com um cara, homenagem às duas mulheres, enfim. Duas mulheres se pegando por um homem, enfim. E toda essa fetichização em cima de duas mulheres, que o cara quer se meter também, aquela coisa, posso me jogar no meio aí, tá faltando, né, falta de homem, né? Ou tipo, você tá com uma mulher porque ninguém te comeu direito, essas coisas horríveis. Então, já ouvi várias vezes, já recebi, a Carol também, enfim, independentemente de como a gente se expressa. Mas é isso, não falta ninguém, né? É um casal de lésbicas, né? São duas mulheres. Então não falta um homem onde não é pra ter um homem, né? A ideia do relacionamento entre duas mulheres é justamente que não tenha um homem. A ideia é essa. Isso é genial. É a melhor resposta possível. Não, a ideia é não ter um homem. Exato. E assim, super direto, né? Tipo, colocar o óbvio. Tipo, mas por que estaria fazendo falta? Porque alguém teria que fazer esse papel? A ideia é não ter. Né? Realmente quebrar isso, né? Pô, Xanda, você é demais, cara. Eu tô, assim, encantado com tudo que a gente falou aqui. Eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar o nosso papo aqui, porque, assim, verdade, a gente tem que fazer agora um encontro com a Carol junto pra gente poder conversar aqui, porque, assim, demais. Vocês são com demais. certeza. Bom, minha última pergunta aqui, eu sei que ficar explicando as coisas para as pessoas não é a tarefa mais legal e, enfim, às vezes é bem cansativo, né? Achar que, ou porque você é negro, você tem que falar coisas relacionadas à negritude, ou, enfim, ficar ensinando, né? Eu tô trazendo sempre para as minhas experiências aqui, até para ficar, né, mais fácil de eu conseguir colocar as coisas. Mas assim, de vez em quando um pouquinho de didática, né, para ajudar o povo a ter consulta, a ter material para poder, né, não ficar perguntando para as pessoas assim na rua e tal, dá para você dar um Google e descobrir as coisas. O que pessoas héteros podem fazer para colaborar com a causa LGBTQIA+, né? Como elas podem se posicionar, como é que elas podem ter uma postura positiva com relação a isso e fazer com que esse movimento avance ainda mais. Dentro da sigla LGBTQIA+, não tem o mais à toa, né? O mais significa que tem mais letras, inclusive, que são incluídas. E dentro dessas letras tem a letra F, que significa aliados, né? Porque é em inglês. Significa aliados, é family and friends, né? Que é literalmente famílias e amigos. Então, assim, as pessoas hétero, as pessoas que não são LGBTs, elas também estão dentro da sigla. Então, o que significa o F, né? O que significa o família e amigos? É justamente são pessoas que apoiam e estão junto na luta. Você respeitar, apoiar, estar junto na luta, entender que você nunca vai saber como é ser com você. Assim como você, Jack, é um cara preto, eu nunca vou saber como é ser uma mulher preta, e você nunca vai saber como é ser uma mulher lésbica gorda, tá ligado? Você não vai saber. Então, assim, você também não vai saber como é ser uma pessoa LGBT.
entendeu? Até que você se descubra um dia, quem sabe. Mas você está ali na sigla, entendeu? Presente como aliado. Então, quando a gente entende isso, não quer dizer que você é LGBTQIA+, mas você pode fazer parte do movimento contribuindo, entendendo a história, entendendo que a gente não é coitadinho, não é mimimi, mas infelizmente é uma realidade que as pessoas LGBTs no Brasil são assassinadas, sabe? Principalmente, né, quando a gente vai para letra T, né? Tem várias identidades aí. Então, são pessoas que são assassinadas, marginalizadas. Hoje a gente tem a LGBTfobia aí sendo criminalizada, que é uma conquista, apesar de ainda ser um caminho longo e árduo, né? Para que a gente vá caminhando, né, nesse lugar. Porque, infelizmente, na realidade do nosso país, é uma realidade muito conservadora e contra tudo o que a gente imagina de liberdade, enfim. Inclusive, são, né, LGBTfóbicos até o talo. Então é difícil, a gente continua tendo medo. Só que hoje a gente tem cada vez mais voz, a gente tem cada vez mais representatividade. Então, assim, se você quer poder ser um aliado, entenda que a gente também tem medo de dar a mão, às vezes, enquanto você, no seu relacionamento hétero, você nunca considerou pensar que o ato de dar as mãos na rua pode literalmente botar um alvo nas tuas costas, sabe? Então, respeito e empatia é sempre a melhor solução para você não errar, se for o caso. Pô, respeito e empatia. Tá aí. Palavras-chave pra gente conseguir transformar o nosso Brasil, né? Transformar nossas vidas. Xanda, demais. Assim, eu tô realmente encantado com o nosso papo aqui. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu aprendi muito, eu gostei muito de trocar ideias com você. Seja sempre muito bem-vinda aqui na linha canábica. E, pô, tamo junto. No que precisar, sempre à disposição. Quer falar mais alguma coisa obrigada. Pra gente encerrar aqui? Não, só quero agradecer, amo a linha canábica, amo a Bá, amo todos vocês, Carol que tá agora, vocês. Adorei conhecer você, Jack. Conte comigo, chame sempre. Obrigada, gente. Quem quiser conhecer nas redes é Alexandrismo, Movimento Corpo Livre. E tamo junto, gente. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Show de bola. Galera, até a próxima. Nos vemos.